Vocês estão vendo essa decoração aqui? E essa outra decoração aqui? Eu não odeio elas. Eu amo esse estilo de decoração. Eu acho ele super bonito, aconchegante, ele traz assim um quentinho no coração. Ué, Carol, mas o título do vídeo não é Eu odeio o conceito casa com cara de casa? Sim, esse é o título e eu vou explicar melhor para vocês durante esse vídeo. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje. Mas já adiantando, essas imagens que vocês estão vendo são, na verdade, o estilo farmhouse e o estilo farmhouse moderno, né? Temos algumas características por aqui. E ela pode ou não ser uma casa com cara de casa. Depende de quem decora. O que me motivou a gravar esse vídeo, gente, é que tem me incomodado um pouco ultimamente esse conceito que anda circulando por aí, que é o casa com cara de casa, né? E o problema não é a frase em si, porque quem não quer uma casa que realmente pareça ali um lar super aconchegante? O ponto que me pega é como esse conceito está sendo usado por algumas pessoas. Eu tô vendo, assim, muita gente associando casa com cara de casa, ou aquela expressão casa com cara de vó, a esse estilo de decoração, que é mais farmhouse, por exemplo. E não tem problema, mas junto com isso, o que está acontecendo? Tô vendo um movimento de criticar outros estilos de decoração. Falar que as casas mais modernas, contemporâneas, minimalistas, são frias, não tem vida, parece que ninguém mora ali, parece clínica, casa caixote. Todo mundo coloca até as mesmas frases, porque não tem a criatividade de colocar outra frase, né? Como se existisse só um jeito certo de ter uma casa aconchegante. Então, assim, o vídeo de hoje, ele é pra gente conversar sério sobre isso e também para trazer informações para vocês. Eu vou mostrar vários estilos de decoração que existem por aí, gente. Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E para reforçar uma coisa que eu sempre digo e acredito de verdade aqui, eu sempre falo para vocês. Casa com cara de casa é aquela casa que reflete quem você é, que te faz feliz, que tem a sua identidade. Não importa se é farmhouse, se é minimalista, industrial, boho, clássica, pop art ou até mesmo uma mistura de vários estilos, gente. É a sua casa com a sua cara. Bom, pra gente começar entendendo toda essa polêmica, vamos falar um pouquinho sobre o famoso estilo farmhouse e o seu primo mais novo, que é o farmhouse moderno, né? E por que ele virou essa febre toda e por que tanta gente ama de paixão esse estilo de decoração? O farmhouse, como o próprio nome dele já diz, ele busca aquele ar das casas mais antigas, casas de fazenda, sabe? Principalmente as casas americanas e europeias. E aí você pensa em um ambiente que transmite uma simplicidade, funcionalidade e muito aconchego. Os elementos chaves aqui são madeira, muita madeira, de preferência aquela madeira com aspecto mais rústico, parece uma madeira de demolição, parece aquele móvel que vai durar a vida toda, né? A paleta de cores geralmente gira em torno ali de tons mais neutros, terrosos, um branco com bege, cinza clarinho, alguns tons de marrom. E essas cores, elas trazem uma sensação de mais calma, de acolhimento. Os tecidos, a maioria das vezes, são mais naturais, tipo um linho, algodão, alguns móveis mais robustos, mas que são confortáveis. Aquele que você olha e pensa, nossa, deve ser muito bom tirar um cochilo aqui. Um cochilinho à tarde. Eu sou a pessoa doida do cochilinho à tarde, gente. Qualquer oportunidade eu tô tirando um cochilinho à tarde. E claro, assim, que não pode faltar objetos que pareçam ter sido de um garimpo ou então que seja uma carinha de herança de família, mesmo que não seja. Aí veio o farmhouse moderno, que ele é uma releitura desse farmhouse, uma versão mais clean, mais leve, mais atualizada desse estilo. Ele pega toda essa base mais rústica do farmhouse, que é mais aconchegante, né, do farmhouse tradicional, mas ele mistura com algumas linhas mais retas, um design mais simples,
móveis um pouco mais modernos e menos excesso de informações. E aí a paleta de cores, ela pode até incluir também um preto, um branco, com um pouco mais de destaque, para criar ali um contraste, para ficar super elegante também junto com a madeira. E eu vejo algumas pessoas falando que é um estilo que traz nostalgia, que parece casa de vó. Eu não posso falar por todo mundo, gente, mas a casa da minha avó não era assim, não. A decoração ali dos anos 80, 90, 2000 aqui do Brasil eram completamente diferentes disso. Esse estilo ele é mais uma referência para quem mora ali nos Estados Unidos, na Europa, mas não deixa de ser um estilo de decoração bem bonito, que realmente ele parece ser muito acolhedor. Então, que fique assim bem claro aqui, tá, gente? Mais uma vez, eu não tenho nada contra você que ama usar o estilo farmhouse ou farmhouse moderno. Se você se identifica, gente, se esse estilo te faz feliz, se é o seu sonho, vá em frente, isso que importa, né? O problema, como eu já disse lá no comecinho do vídeo, é a imposição desse estilo como se fosse o único válido para você ter uma casa de verdade ou uma casa com amor, uma casa com alma, né? Isso que é o ruim, porque gera uma confusão nas pessoas, gera insegurança. A pessoa ela começa a achar que o gosto dela é errado, que aquela decoração que ela sempre sonhou, assim, às vezes anos e anos, não é boa o suficiente, porque ela não tá na moda, ou porque alguém disse que não é uma casa de verdade. E aí rola ali aquela pressão, né, para as pessoas seguirem essa nova tendência específica, mesmo que ela não tenha nada a ver com a personalidade da pessoa, com o orçamento dela, com o estilo de vida de quem mora ali também. E agora, gente, para mostrar para vocês como o universo da decoração ele é muito amplo, eu vou mostrar rapidinho aqui alguns outros estilos de decoração que são incríveis, tá? E que podem sim resultar numa casa maravilhosa, cheia de personalidade e com a cara de quem mora nela, tá bom? Vamos começar com um estilo que eu particularmente acho bem estiloso, mas que talvez ele tenha sido um pouquinho mais esquecido ultimamente, né? Que é o estilo industrial. Sabe aquela estética mais urbana, com tijolinho aparente, ou um revestimento que imita super bem, cimento queimado no chão ou na parede, tubulação elétrica, hidráulica exposta, muito metal, metal preto, acobreado, aço e madeira mais bruta, com esse aspecto de usado mesmo, sabe? Esse aí é o estilo mais industrial. Ele surgiu lá em Nova York, principalmente nas décadas de 1950 e 1970, quando alguns antigos galpões, fábricas e alguns armazéns começaram a ser transformados em lofts residenciais. E aí era uma solução bem criativa e, na época, bem mais barata para morar naquelas áreas urbanas que estavam crescendo bastante. E o que era uma necessidade acabou virando uma tendência super forte na época, pela sua autenticidade, pela praticidade também, e por esse visual que ele é um pouco mais despojado, mas ele tem muita personalidade. E aqui no Brasil ele teve ali o seu auge, né, alguns anos atrás, mas ele continua sendo uma opção super interessante para quem gosta dessa estética mais urbana, mais crua, né? Mas atenção, tá, gente? Não pense que a casa industrial, ela tem que ser fria, tem que ser uma coisa muito impessoal. Dá para deixar super aconchegante, com tapetes que eles são um pouco mais felpudos, com plantas, mantas bem gostosas ali no sofá, uma iluminação que é um pouco mais quente, iluminação indireta, fica muito legal e dá uma identidade única. E agora a gente vai falar sobre alguns estilos de decoração minimalistas, os famosos estilo casa com cara de clínica, que ninguém tem nem outra frase para falar, só copia do outro e tá tudo certo. E eu já sei até um comentário que vai aparecer aqui. Ai, Carol, mas as casas estão todas iguais mesmo, tá parecendo tudo uma clínica, tá sem graça. E eu vou até aproveitar o gancho aqui para desabafar, tá, gente? Eu posso? Com todo respeito, tá, gente? Mas qual que é o problema das casas estarem todas iguais? Eu não vejo problema nisso, mas vamos supor que estivesse. Por que isso seria um problema? Você mora nessa casa? Por que você se incomoda tanto
com a forma como as outras pessoas estão decorando a casa delas. Porque todas as casas têm que ser decoradas do jeito que você gosta. Às vezes o problema tá em você, só isso. Eu, por exemplo, gente, eu nunca teria uma decoração no estilo pop art, que é muito colorido, com muitas informações aqui na minha casa. Mas eu não me incomodo se alguém decorar a casa dela desse jeito. Nem me incomodaria se todos os meus vizinhos tivessem uma decoração assim. Muito pelo contrário. Quando essa decoração ela tá muito bem feita, eu acho super lindo. Mas eu não faria na minha casa. Então, assim, cada um precisa fazer o que gosta na sua própria casa, né? Vocês conseguem entender a diferença aqui? Uma coisa é não gostar de um estilo. Outra é você demonizar as pessoas que usam esse estilo só porque você não gosta. E eu já vi, assim, vários comentários maldosos no perfil de pessoas que nem são influenciadoras, né? Às vezes a pessoa tirou uma foto, postou ali da casa dela, e aí às vezes a pessoa sempre sonhou em decorar a casa dela daquele jeito. Ela e a família dela estão super felizes, realizados, assim, em harmonia, sabe? Gente, conquistou uma coisa que era o sonho dela. E aí vem uma pessoa e faz um comentário maldoso. E se alguém fala pra essa pessoa aí se tocar, ela responde ainda assim, ó, se colocou na internet, tem que aguentar os comentários. Nossa, olha, isso me tira do sério. Olha, gente, a internet tá difícil, as pessoas estão ficando doentes. Não sei o que tá acontecendo. Não existe mais empatia, não tem mais isso. Né? Eu tenho uns perfis assim que eu falo assim, olha, se eu fosse essa pessoa, eu já não tava na internet mais, porque a pessoa não pode mostrar nada da casa dela que começa sempre os mesmos comentários, né? As pessoas não têm nem criatividade para fazer um comentário diferente mais. Mas voltando à ideia central ali do minimalismo, que é o menos é mais, que é esse conceito de ter apenas o essencial, de ter o mínimo ali, mas o mínimo que é essencial para você, que você precisa ali naquele momento, que deixa a sua casa mais funcional, talvez tenha um significado ali para você também. E, gente, o minimalismo, ele é muito antigo, ele é uma filosofia muito antiga. Ele começou lá nas culturas orientais, há muitos e muitos anos atrás. Ele começou a ganhar mais força ali, principalmente nas artes plásticas, gente. Depois, lá para os anos 60, na arquitetura também, ele foi uma reação ao consumismo extremo que estava tendo na época, e então as pessoas começaram a trazer esse conceito mais minimalista, não só para decoração, arquitetura, mas para a vida também. Só que o mais interessante é que o minimalismo, ele não é uma coisa só engessada. Todo mundo pensa no minimalismo como aquela decoração futurista, aquela casa completamente vazia, que tem só um sofá, uma TV na parede, só o mínimo. Mas na verdade, gente, o estilo minimalista, ele pode ter muitas variações e ele pode estar inserido em vários estilos de decoração. Um exemplo que eu gosto muito, que eu já trouxe várias vezes aqui para vocês, é o estilo escandinavo. E para quem não sabe, ele vem lá dos países nórdicos, que são os países lá no norte da Europa. São países muito frios e lá, gente, os invernos eles são muito longos e aí tem pouca luz natural durante uma boa parte do ano. Então as casas escandinavas ali, elas são pensadas para ser um refúgio para as pessoas. Então elas são muito claras, são funcionais, mas são muito quentinhas, né? No sentido principalmente de passar essa sensação de acolhimento. A base da decoração é sempre branco, principalmente nas paredes, para ajudar a refletir a luz, o máximo de luz possível. Muita madeira clara, principalmente eles usam bastante ali um pinus ou uma madeira parecida, e ele traz esse toque mais natural para a decoração. Deixa o ambiente com essa questão mais quentinha, traz muitas texturas como lã, algodão, linho, tem muitas mantas, almofadas, tapetes, pensem em tudo que vocês imaginarem ali de tecido para deixar um pouco mais aconchegante. Mas o melhor de tudo é que esses itens, eles costumam ser mais fáceis de encontrar e com preço um pouco mais acessível. E aí, ele é um minimalismo, mas com muito calor humano ali, é um minimalismo muito aconchegante.
E ele valoriza, gente, um design mais simples, mais funcional, durável e também que busca, assim, muito o bem-estar das pessoas, né? E uma coisa também bem interessante que eu aprendi graças aos meus seguidores, as minhas seguidoras maravilhosas daqui, do Norte e do Nordeste. Eu falava muito pro pessoal que para trazer aconchego, você precisa trazer mantas, tapete, bastante tecido. E lá no início do canal, gente, vários seguidores de algumas regiões super quentes do Brasil conversaram comigo, me mandaram algumas mensagens falando que para eles isso não traz sensação de aconchego, porque parece que a casa vai ficar ainda mais quente, né? Eles moram numa região quente e a casa fica mais quente ainda com isso. Então tem gente que fala, meu Deus, Carol, eu tenho pavor de tapete, eu quero deixar a minha casa o mais frio possível, porque aqui é muito quente. E isso para eles é o aconchego, é ter uma casa mais fresquinha, é ter um piso frio, é ter uma casa mais arejada. Isso foi muito importante para mim, porque me fez enxergar que a decoração, ela não é uma coisa exata que tem que ser assim para todo mundo. Cada pessoa tem a sua necessidade e é por isso que incomoda muito essa imposição que tá acontecendo agora. E aí isso me pega bastante. Então eu acho que tem muitos conceitos por trás das pessoas que ficam batendo na tecla que as casas têm que ser só assim, né? E antes da gente encerrar esse assunto, se você gosta aqui do meu trabalho, tem uma forma que você pode me apoiar que é 100% gratuita. Estou concorrendo ao prêmio IBEST na categoria de arquitetura e decoração. E lá você pode votar até 3 vezes no dia. Então eu vou deixar na descrição aqui o link para vocês votarem aí. É só você fazer o login com o seu e-mail. É super rapidinho, super fácil e vai me ajudar muito por aqui. O link vai estar aqui na descrição, junto com vários outros links que possam interessar vocês também. Um outro estilo minimalista também que está super em alta é o Japandi. Ele é uma fusão do estilo minimalista, bem aconchegante ali do escandinavo, com a estética mais artesanal e conectada com a natureza ali do estilo japonês, né? Porque o estilo japonês contém também algumas cores mais fortes, então traz um outro conceito do estilo japonês, que é essa parte da natureza principalmente. E aí você vai pensar na simplicidade ali, na funcionalidade do estilo escandinavo, e aí ele encontra com uma filosofia japonesa que vocês já ouviram falar, que é o wabi-sabi, que ele é a beleza que a gente encontra na imperfeição. Então é a beleza do imperfeito. E principalmente as coisas mais assimétricas. E aí eu acho que veio muito esse estilo Japandi quando começou a entrar muito as decorações em formatos orgânicos também. No Japandi, a gente vê muitos materiais naturais, então tem bastante madeira de tons variados, bambu, pedra, cores mais naturais, cores terrosas, mas sempre trazendo muita calma para o ambiente. E, gente, tem um apreço, assim, enorme por esse trabalho manual e também por peças que possam contar uma história dentro desse estilo de decoração. Ele é um estilo que transmite mais paz, organização, e ele é super sofisticado também, então sem precisar assim de ostentação, ele é um sofisticado no simples. Então ele valoriza aquelas peças bem feitas, duráveis, com um design mais atemporal, mas que também tem um significado bem especial. Vocês puderam ver que também ultimamente até louças começaram a vir com essa questão do imperfeito, louças com formatos mais orgânicos, como se fosse uma coisa feita à mão, né? E agora, se você é do time que acha que o minimalismo é sem graça demais, né? Não é tão legal, não imprime a sua personalidade que é vibrante, talvez o seu coração ele vai bater mais forte ali pelo estilo boho ou pelo estilo boho chique também. O estilo boho, gente, também bohemian, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, Carol, fala um pouco sobre o estilo bohemian. Carol, fala um pouco sobre o estilo boho não sei o quê. É sempre o mesmo estilo, gente, só que às vezes cada região vai falar um nome diferente. Ele tem uma história super interessante, tá? Ele surgiu lá no século XIX, em Paris, olha só, né, gente, que diferente. E ele era muito associado a artistas, escritores,
músicos, nômades, né? Enfim, pessoas que têm um estilo de vida um pouco mais criativo e um pouco mais fora dos padrões. E eles não se prendiam muito às regras da sociedade da época, então transparecia um pouco isso através da decoração deles. E aí, essa mistura toda que a gente vê no estilo, ele tem uma estética meio hippie dos anos 70 também. Então ele tem uns toques orientais, tem um quezinho ali de vintage, e ele vira ali um festival de texturas, por exemplo. E aí você pode pensar no macramê, no crochê, veludo, franjas, também com muito tipo de estampa, então tem florais, tribais, estampas geométricas. E principalmente tem muitas plantas por todos os cantinhos. E além disso, ele valoriza muito o artesanato. Agora, se o boho tradicional parece um pouco bagunçado demais para você, tem o boho chique, que ele é uma versão um pouquinho mais arrumadinha, né? Ele é um pouco mais sofisticado também, porque ele mantém a liberdade de você ter algumas misturas, mas uma paleta de cores um pouco mais contida ali, com peças com design um pouco mais clean também. E tem uma tendência, gente, que ela tá fazendo muito sucesso lá fora e que eu particularmente acho ela um charme. Eu tô amando ver várias imagens e salvando várias no Pinterest, que é o Mid-Century Modern. Eu tô treinando meu inglês, tá melhorando. Esse nome, gente, ele é referente a um design que bombou bastante ali na metade do século XX. Mais ou menos ali entre 1930 e 1960. E aí ele foi um período assim de muito otimismo, que foi no pós-guerra. E aí o pessoal tava com aquela vontade assim de viver, de trazer mais vida para as coisas. Então pensem naqueles móveis super icônicos. Pé palito, mas que tem umas linhas simples, ele é funcional, sem ser muito robusto, né? As formas geralmente são muito orgânicas para se inspirar mais ali na natureza, ou então também em formas mais geométricas também. E aí tem aquele toquezinho de cor vibrante. Amarelo, mostarda, laranja queimado ou um azul mais petróleo também, que pode aparecer ali numa poltrona, numa luminária, numa almofada, em pequenas coisas, sabe? Ele é um design que mesmo ele sendo de muitas décadas atrás, ele continua super atual. E aí tem alguns grandes nomes que participaram bastante disso, que foi Charlie e Ray Eames, sim, da cadeira Eames. É um casal, né? Eu estudei muito sobre eles na faculdade e fiz um trabalho sobre a cadeira Eames, inclusive, então ela é um xodózinho meu. O Eero Saarinen, né, daquela mesa que é super icônica. Eles são alguns ícones desse período, tá? E hoje em dia, né, vocês podem ver que os móveis deles são usados até hoje. A gente consegue garimpar algumas peças que são originais, assim, alguns antiquários. Se você tiver sorte ali com um valor bom, ou você pode encontrar algumas releituras muito boas e muito mais acessíveis no mercado hoje também. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre o estilo contemporâneo. A definição dele é o estilo de agora, que é o momento que a gente está vivendo. Então, por isso que ele é um estilo de decoração que ele está sempre evoluindo, ele vai se transformando junto com a sociedade, né? Ele não é um estilo de decoração ali fechado, ele é um estilo de decoração que muda conforme o mundo vai mudando, a sociedade vai mudando. E de uma forma geral, hoje em dia, quando a gente fala um pouco sobre o estilo contemporâneo, a gente pensa em linhas mais retas, mais limpas, com espaços bem abertos, espaços integrados também e muita luz natural entrando em todos os ambientes. Os materiais mais usados no estilo geralmente é vidro, metal, concreto aparente, madeira mais clara, ou então aquelas madeiras mais ebanizadas, que são aquelas madeiras bem escuras, quase preto, sabe? A paleta de cores, ela costuma ser um pouco mais neutra, então tem bastante bases branco, cinza, bege, preto e alguns pontinhos de cor também que são mais vibrantes, aparecendo ali em alguns detalhes, né? Uma obra de arte, almofada, um móvel específico, uma decoração específica, né? E móveis de design assinado pode ser aquele
item assim que vai pegar um pouco no bolso, né? Porque ele tem um custo um pouco mais elevado. Mas a essência do estilo, a gente sempre consegue se inspirar e adaptar com peças mais acessíveis e buscar umas soluções mais criativas para ele também, né? E para fechar essa nossa viagem sobre os estilos de decoração que a gente falou bastante hoje, né? Eu queria falar um pouco de um que eu chamo carinhosamente de moderno brasileiro. Gente, ele não é um estilo de decoração formal que você vai achar nos livros de história, por exemplo. Ele é mais uma percepção minha mesmo do que eu ando vendo muito por aí, nos dias, nas casas das pessoas reais, né? Ele é um moderno que ele é mais funcional, ele é prático, ele tem móveis que são mais comuns e mais acessíveis aqui no Brasil. E muitas vezes é aqueles móveis de lojas de departamento que todo mundo conhece. Então, geralmente ele tem uma base mais neutra, né? Com um ponto de cor, por exemplo. Então ele pode ter talvez um sofá colorido, ou uma poltrona, ou um quadro mais vibrante. Ele é um estilo que eu falo que ele é mais democrático, ele também é um estilo de decoração mais real, né, para pessoas reais. Que muita gente adota ele sem saber qual que é o nome, né, porque acaba comprando esses móveis que estão mais populares mesmo no momento. E é a decoração do dia a dia que funciona na casa do brasileiro, né? Ela é bonita e, o mais importante, ela cabe na maioria do bolso das pessoas, né? Bom, gente, depois desse passeio aí pelos estilos de decoração, eu espero que tenha ficado claro para vocês que não existe um único jeito certo de decorar uma casa. Não existe um único estilo que seja o verdadeiro, ou o autêntico, o que tem alma, né? Aquele que tem que ser aquele, senão você tá errado. Todos os estilos, eles podem resultar numa casa muito bonita, numa casa aconchegante e principalmente uma casa que tem a cara de quem mora nela, né? Cada pessoa ali tem o seu jeitinho diferente. Isso é o que eu quero que vocês levem desse vídeo, tá? A verdadeira casa com cara de casa é aquela que tem a sua cara. É aquela que faz você feliz quando você abre a porta da tua casa num dia cansativo. É aquela que reflete quem você é, as suas memórias, os seus gostos, o seu jeito de viver, que muitas vezes você lutou pra caramba para poder ter a casa daquele jeito, porque era o seu sonho. Ela pode ser um farmhouse, pode ser um minimalista, pode ser um industrial, pode ser uma mistura de tudo. O importante é que ela seja você e ela seja a sua família, tá? E por favor, vamos respeitar os gostos alheios. Vamos parar de criticar a decoração da casa das outras pessoas. Vamos parar de impor um único estilo como o certo, né? A beleza da decoração, gente, ela tá justamente na diversidade, né? Nas possibilidades infinitas que a gente tem e que ela nos dá, né, essa forma da gente expressar quem a gente é através da nossa casa, né? Através do nosso lar também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like super importante aqui pra gente. Se inscreve no canal. E se você ainda não é inscrito, me conta aqui nos comentários qual é o seu estilo de decoração favorito. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. E lembrando que eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar e todas as minhas redes sociais são @carolesplicio. Um beijão e até o próximo vídeo.